Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao OuseaCast. Eu sou a Giovana Mota e hoje vou estar aqui acompanhando um bate-papo interessantíssimo sobre mentalidade de sucesso. E hoje você vai aprender sobre o código de mentalidade que leva pessoas na vida e nos negócios, no esporte, em tudo que está relacionado ao seu crescimento para um outro nível. E hoje, em especial, eu estou aqui com a dupla de fundadores da Ousea, Rocina e Alvimar Leite. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigada, gente. Bom que dia, delícia. Eu tô aqui com os donos da casa, né? E fazendo para eles. Sejam bem-vindos, é isso mesmo. Mas hoje, em especial, nesse primeiro tema que nós vamos falar, né? Nessa nova série de conteúdos, a gente vai estar falando de algo muito especial. E por isso que Alvimar, eu consegui um horário na agenda de Alvimar Leite. E vocês vão entender por que é tão especial conseguir um horário na agenda de Alvimar Leite. Por isso que eu vou começar apresentando quem ele é, para vocês entenderem como que ele pode, através do conteúdo, dos ensinamentos, das mentorias, poder cada vez mais ajudar você no seu processo de crescimento, de mentalidade e agora, né, em especial, naquilo que ele tem de muita bagagem, que é focado em esporte. Seja muito bem-vindo, Alvi. Obrigado, Giovana. Bom dia a todos. Tudo bem? Muito bom. Olha, eu vou ler o currículo dele só para vocês entenderem, porque eu tenho que ter cola, porque o negócio é pomposo aqui, o negócio é rico, hein? Primeiro, ele é Alvimar Leite, licenciado em Educação Física pela Unital, pós-graduado em Treinamento Esportivo e Fisiologia do Exercício, especialista em Psicologia Esportiva. Ele é coach Ironman, que eu adoro isso aqui. Ele é Master Coach, certificado pelo Silva Mind Control e tem MBA em Coaching pela FAAP. Seja muito bem-vindo. E eu sei que tá faltando coisa aqui. O que tá faltando aqui, Al? Me ajuda já a atualizar o seu currículo. Tá faltando bastante coisinhas. Mas tá tranquilo, não tem problema. Muito bom, seja bem-vindo, bom demais ter esse papo com você, né? O nosso foco aqui hoje, como a gente tem conversado, né, junto com a Rocina, vocês já conhecem a Rocina, né? Daqui a pouco nós vamos ter um papo também dedicado com ela, mas hoje nós vamos falar sobre mentalidade para alta performance, né? Que eu sei que é um grande diferencial do trabalho de vocês através da Ousea, e você tem um toque especial pro lado do esporte. Então eu queria saber, né, começar aqui com você, Alvi, entendendo como que isso tudo começou? Aonde que acendeu essa, né? Como é o nosso primeiro podcast, onde que acendeu aí essa luz e essa possibilidade de você realmente usar tudo que você aprendeu na área do esporte para ajudar as pessoas a alavancarem seus negócios, né? A sua atuação profissional no esporte, que eu sei que o seu forte é esse, né? Conta aí pra nós. Bom, vamos lá então. Então, deu uma historinha aí, né? Não tem problema, nós estamos aqui pra isso. Bacana. Na época, eu queria ser jogador de futebol, né, profissional. Consegui ser jogador profissional, né, com bastante dedicação, com bastante treino. Apesar de muita gente não acreditar, porque eu era o último a ser escolhido para jogar futebol na rua, eu era o pernetão, né? Então, eu consegui sim ser profissional, mas uma ironia do destino, acabei machucando o meu joelho, né? Me profissionalizei no Sul e acabei voltando para São José. E nesse momento que eu voltei, eu vim decidido a fazer educação física, né? E aí onde tudo começou, porque morando em São José, né, meus pais não tinham condições de pagar a educação física, a faculdade, eu acabei indo para Taubaté de bicicleta, né? Então fazendo esse percurso de São José a Taubaté, depois fazendo as aulas de educação física e voltando. Só que nesse caminho acontecia coisas, né? Inclusive tinha coisas que inconscientemente acontecia, mas hoje eu entendo, né? Eu chorava no meio do caminho, eu sentia dores na perna, eu falava, será que eu vou conseguir? O que eu estou fazendo aqui? E isso despertou em mim assim, a não vontade de desistir, né? Então essa persistência vem comigo desde lá atrás. Persistência, perseverança, essa resiliência, a dor, o sono, a fome, que me fez formar professor de educação física. Tenho 8 pós-graduações, MBAs, né? Hoje somos atletas de taekwondo, jiu-jitsu. Agora estou no novo desafio, né? Que hoje vou iniciar no karatê, vou voltar como se não bastasse. Então, aí vem todo o trabalho, né? Aí vem essa parte de persistência,
resiliência ao desafio, às pressões, a você ir contra todo mundo praticamente. Exatamente. E uma das coisas que a gente conversa, que você sempre fala, é que a disciplina é um dos fatores mais importantes, mas existe um código para essa mentalidade, né, Alves? Sim. Você foi descobrindo ao longo da sua jornada que não é só o treinamento, não é só a técnica, mas a mentalidade é o grande diferencial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós aqui. E é sobre esse código, Giovana, que a gente vem descobrindo, que eu descobri agora há pouco tempo, né? Então não adianta você treinar e ficar focado, né? Porque o talento ele é importante. Sim. Mas o talento sem uma mente treinada é difícil. Porque se você não tiver a mente treinada, se você não tiver essa resiliência mental, você vai desistir no meio do caminho. Legal. Porque você não vai suportar. E isso eu descobri agora, né, com todos os trabalhos que a gente faz, e olhando lá atrás, eu falo, uau, então essa parte da mente treinada. Sim. E vocês tiveram um encontro bem interessante, né, Rô? Porque você trabalhava a mentalidade num outro nível, né? Querendo ou não, um pouco mais conceituado, vamos dizer assim. E o Alves, ele foi na raça, né? Até que vocês dois se encontraram, né? Então, aqui a gente teve um encontro bem interessante. O que você consegue hoje trazer dessa unidade de vocês dois, principalmente focando em mentalidade de sucesso? Uma das coisas que eu sempre falo é que o ponto de partida pode não ser o mesmo, né? Às vezes, e isso é muito importante entender, porque muitas vezes as pessoas acham, mas eu estou lá atrás ainda, né? Eu não tenho essa condição, não tenho essa disponibilidade. E eu sempre falo, não importa o ponto de partida. O que importa é trabalharmos a mentalidade a partir de qualquer lugar, para ir até onde nós vamos. Então, e muitas vezes as dificuldades não estão só na parte de fora, nas condições ou nas circunstâncias. Estão dentro, na nossa própria mentalidade, como foi o meu caso. Né? Estão dentro, são são questões emocionais que não estão adequadas para o nível de sucesso que a gente busca. E não necessariamente estamos falando de que sejam coisas que estão mal resolvidas emocionalmente. É apenas uma questão de ajuste de mentalidade para um novo nível de sucesso. Então, para mim, o que as duas histórias têm em comum é justamente esse entender o que está travando e como ajustar a mentalidade para ir para esse próximo nível. E isso independe se é no esporte, na vida executiva, como empresário, independe. Isso vai permear todas as áreas da vida, né? E uma coisa, enquanto o Alvi falava, uma coisa que é muito importante dentro da história dele, né? E dentro da história de cada um de nós, uma vez que você faz o improvável, isso se torna uma marca muito forte dentro de você. Isso é uma nova referência. E aí, a partir daí, você se permite até ter grandes objetivos, né? Sim. Então, a primeira grande conquista, acho que é muito marcante, muito bonita. Muito bom. E a história de vocês, né, como eu falei, vocês se encontraram no esporte. No esporte. Né? Eu encontrei ele, né? Será que a gente conta essa história ou não? Não. Ok, foco no próximo podcast. Ok, mas então vamos lá. Focando aqui, né, no nosso tema de hoje, né, que, como eu falei, né, o Alves, ele teve experiências muito interessantes, né? Eu lembro que uma das histórias que você conta foi a pressão que você sofreu no Ironman. No Ironman. E a gente sabe, né, que 70% dos profissionais, atletas profissionais e profissionais, a gente vive sob pressão, como a Rosina acabou de falar. Pressão emocional, pressão física, muito tempo o corpo ele é exigido. Então, assim, o que é pressão, né? O que a gente pode falar sobre níveis de pressão, principalmente para um atleta, que eu queria que vocês diversificassem esse tema, né? Para um atleta e para uma pessoa, um profissional, um executivo, um empreendedor, que está buscando subir de nível, né? Está buscando ir para o próximo nível, mas que enfrenta essa resistência, quer seja mental, emocional, física. O que vocês têm para trazer para nós sobre isso? Bom, vamos lá, deixa eu falar da parte do Ironman. Né? Do Ironman foi muito engraçado porque foi no meu aniversário, a Rose me deu um envelope
Né? Eu falei, uau, é um cheque. É um cheque. É um cheque. E na verdade não, né? Na verdade era uma prova que ela me inscreveu no Ironman, né? Em dezembro. Foi em dezembro ou foi em novembro? Foi em novembro, acredito eu, em Miami. Uma prova de Ironman. Eu não tinha feito nenhum triatlo ainda. Tenho pavor de nadar no mar. Ainda tenho, né? E aí ela me viu quando eu abri, falei assim, nossa, coisa pra Disney, que legal. Mas só que atrás tinha lá a inscrição pro Ironman. Do Ironman. Ok, então vamos treinar, né? E nessa eu encontrei um amigo meu no shopping e ele falou, aí eu falei com ele, né? Falei, cara, eu vou fazer o Ironman, que legal. Ele falou, que bacana, tá treinando? Não. Eu fiz algumas maratonas, né? Mas eu gostava de andar de bicicleta e tal. Aí ele me virou e falou, mas quantos triatlons você fez? Eu falei, triatlon? Não, esse vai ser o primeiro. Primeiro, um Ironman. Não, você tem que inscrever na prova de Santos e tal. E aí já me inscrevi no Olímpico e aconteceu tudo errado. Né? Era 2 semanas antes de eu viajar para Miami. Aí consegui me inscrever para a prova. Aí chegou lá. Não, sai na frente que você vai nadar, vai na frente de todo mundo. E eu acreditei na história. Aquele monte de mamute passando em cima de mim. Minha cabeça debaixo d'água, tomando água na beirada da praia. A água dava na canela. Uau, quando eu olhei todo mundo lá na frente, falei, agora eu vou nadar. Comecei a nadar. Aí chegou na primeira boia, saiu a touca, entrou água dentro do óculos, quase virei o caiaque do salva-vida. Eu falei, uau, e agora, cara? E tá. Aí fiz a primeira volta, o cara falou, se você não correr, você vai ser cortado na natação. Eu falei, meu Deus, gente. Saí, faltando 1 minutinho para ser corte. Aí fui pegar a bicicleta, esqueci do número, esqueci do capacete. Aí eu tive que voltar, né, pegar as coisas e sair. Faltando quase uns 40 segundos pro corte, eu deixei a bicicleta. Aí saí para correr, esqueci do número. Aí eu falei, vai sem número mesmo. Eu falei, se você passar ali, você vai ser cortado, cara, porque precisa do número. Putz. E, bom, fui o último a chegar, faltando acho que 2 ou 3 minutos para acabar a prova. Bom, concluí a prova, concluí. Aí me veio a cabeça, o que eu vou fazer no Ironman? Se o triatlon deu isso, imagina no Iron, tô dentro d'água. E como se não bastasse, na preleção do Iron, a pessoa tá falando, fica tranquilo, porque pode encontrar alguns golfinhos aqui e tal. Eu falei, golfinho no mar? Aí nessa, o meu filho, o Fernando e o Caetano, saíram e deram uma olhada do lado. Papai, dá uma olhadinha aqui. Tava do lado do mar, né? Então, aí ele olha, no porto, né? Passeando. No porto, passeando. E aonde ia ser a prova de natação. Aí ele, olha que lindo, papai, que legal. E eu olhei 2 barbatanas desse tamanho, que era um golfinho, tinha uns 2 metros o golfinho, cinza. Eu falei, esse golfinho não é da Disney, meu. Eu não vou entrar dentro dessa água. Eu não entro dentro dessa água. Então, e foi assim até no momento da prova. E dentro d'água, a parte psicológica foi assim, no meio, queria desistir, nadei com a mão fechada, assim, desespero total. Aí depois que eu saí da água, que eu cumpri aquele fator psicológico que estava me pegando, falei, agora é só pedalar e correr, agora tá tranquilo. Aí fui bem. Muito aí bom. Continuei. Mas essa pressão, Alvi, conta isso nos dias normais. Como que ela chega? Porque lá, você querendo ou não, era um cenário que era meio previsível, né? Que você ia passar por algumas situações de alta exigência. Mas e hoje? Como é que a gente lida com essa pressão? Porque ela também acontece, certo? A gente acaba criando essa situação, né? E quando a gente... Atletas de alta performance, assim como executivos também de alta performance, eles veem essa pressão como uma oportunidade. Né? Ele não se desespera, porque aquele que não tem a mente treinada vai entrar em desespero, vai deixar para depois e as coisas só vão ficando complicadas. Então acaba buscando, né, fazer isso de uma maneira pensando mais, né, trabalhando mais essa mente, né, do que entrar em desespero. Sair da reação, né? Sai da reação. Então uma coisa é a gente reagir a uma situação. Outra coisa é a gente agir à situação, né? Quando a gente reage, a gente está dando o nosso poder para o nosso oponente, vamos dizer assim. Sim, né? sim. E quando você age, aí você está pensando numa melhor situação para você sair daquela situação. Exatamente. Entendeu? E naquele ponto ali, eu creio que você tinha 2 opções, né? Ou você nunca mais ia falar de competição,
Ou você ia persistir e transformar esse talento, né, então, em uma nova oportunidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, quando eu fiz a primeira prova de triatlo, que eu quase morri afogado, essa é a grande verdade, tomei quase a metade de água do mar, e fui para um Ironman. Aí eu virei, cara, não, eu vou ter que... O Iron eu completei. Agora essa prova de triatlo eu vou começar desde o início. Então, foi no ano seguinte... eu comecei a treinar para fazer a provas do olímpico, né? E na época eu estava lá no CTA e me inscrevi como atleta militar. E eu fiquei em 4º colocado na minha categoria no geral. E aí, como se não bastasse, eu falei, cara, eu vou buscar o 1º colocado. No outro ano, foi em 2018, aí treinando firme, fui campeão militar na minha categoria. Que legal. Então, saí do quase afogamento para campeão na minha categoria. E o que você resume isso? É assim, a gente como atleta, a gente não controla, né? Se a gente vai ganhar ou não. A gente não vai controlar isso, porque acontece várias coisas. O Ironman, uma maratona que eu vou fazer agora, por exemplo, eu posso treinar todos os dias certinho, mas isso não diz que eu vou terminar a maratona, porque pode acontecer fatores climáticos, um monte de coisa. Mas a gente controla o nosso treino. Nós controlamos a nossa preparação, inclusive a mental. Então tudo que a gente faz nesses bastidores é o que vai refletir na prova. Então é assim, muita persistência mesmo, persistência, resiliência durante os treinos, durante o que você vai fazer para que as coisas aconteçam na hora que tem que acontecer. Legal. E Rô, você que é uma pessoa especialista em gestão do estresse, como não transformar a pressão no estresse? No estresse nocivo, principalmente, claro, né? Com certeza. Tudo nasce da consciência para você parar de reagir. E parar de reagir requer necessariamente olhar para dentro, requer se conhecer, entender quais são as coisas que te pressionam e por quê. E isso muda tudo. Dentro das mentorias, o primeiro passo é entender o que você quer. Porque é a partir do momento em que você define qual é esse objetivo, e nós trabalhamos muito para que isso aconteça com propósito, que seja realmente dentro da tua jornada, que você deseja isso ou aquilo, a partir desse momento, naturalmente você se dispõe a aprender, a modificar, a ser congruente, a usar cada um dos desafios, transformá-lo em oportunidade, em crescimento. Então, todo esse autoconhecimento, que é uma jornada e tanto, te deixa muito numa posição de não julgamento, que é algo que a gente trabalha muito. E o não julgamento não é só não julgar outras pessoas, é não julgar as circunstâncias, não se deixar absorver por algo que de repente não é do jeito que você quer, como algo negativo, e sim buscar a oportunidade. O que disso me faz crescer? Então, dentro tanto no esporte como no mundo corporativo, circunstâncias haverá, mas o que nós treinamos nas pessoas é para que elas mantenham uma mentalidade orientada para o que elas querem, independente de circunstâncias. Nunca pode ser a circunstância que determina como você vai responder. E aí que entra, né? Em toda competição, seja qualquer esporte, existe muita incerteza. E o que acontece? É lá, né? É na incerteza, é no medo, é no desconhecido que é ativado o estresse. Então, quando nós aprendemos a lidar bem com incerteza, desafio, com o medo, inclusive, quando nós conhecemos os mecanismos, sempre temos a chance de interromper essa reação, porque assim, o medo é uma resposta que todos nós vamos ter. A questão é, se nós não temos ferramentas, ele toma conta. E a partir daí, realmente é uma questão até química em nosso cérebro, né? Nas competições pode acontecer também, e na vida executiva também. Sabe aquele momento que a mente fica em branco, porque você fica tão impactado, preocupado, nervoso, que você não consegue raciocinar direito? Isso é um pico de estresse. Isso é o cérebro na luta e fuga. Isso é química. Mas existem mecanismos, técnicas de respiração, de meditação, não só para tirar você desse pico de estresse, mas também para você treinar sua mente para não responder assim.
né, para responder sempre desde outro lugar, tomando como se fosse uma distância, né, a distância do não julgamento, que te permite entender a situação, mas responder de uma forma mais inteligente. E é isso que nós treinamos, né, tanto para os atletas, né, que são expostos a isso uma e outra vez, como no mundo corporativo, porque às vezes esse mesmo processo acontece um pouquinho mais silencioso, mas tira a clareza mental para a tomada de decisões importantes. Sim. E é isso que você fortalece o trabalho mental que vocês fazem. Né? E dentro dos treinos a gente também trabalha essa consistência, né? Tem que fazer, porque a consistência ela vai gerar confiança e a confiança vai gerar uma alta performance. Tá. Né? Por isso que eu falei no começo que o atleta ele não vai controlar a vitória dele. Tá? Durante os treinos, é essa confiança que ele vai gerar, né, durante o treinamento mental, treinamento físico, essa consistência vai gerar uma confiança nele e essa confiança vai gerar uma performance. Uau, é isso aí. Tem uma frase, né, que eu sei que não é do Bernardinho, mas ela acabou se tornando famosa por ele, que ele fala sobre isso, né? Que a vontade da gente se preparar precisa ser maior que a nossa vontade de vencer, né? E eu vejo que nas trocas que a gente tem, principalmente diante, né, do que eu acompanho nas mentorias, dos treinamentos que eles fazem, dos cursos que eles estão, né, disponibilizando, inclusive pela Ouse, o foco principal é preparar essas pessoas para que primeiro, principalmente, elas identifiquem o que está acontecendo, né? Me fala um pouquinho agora. A gente tem uma questão, hoje as pessoas estão muito em busca do sucesso, né? Eu quero ter sucesso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar competição, Existe um fator que vocês identificaram para que não um sucesso enquadrado em o que é X e Y, mas existe algo que é uma equação que vocês acreditam que, principalmente baseado na mentalidade, que pode realmente fazer diferença no processo de crescimento das pessoas? Com certeza. Você vai falar? Pode falar. Eu creio que é a integridade. A integridade mesmo, ou seja, que necessita de um autoconhecimento importante, a integridade de você saber o que você quer e depois estar 100% comprometido e orientado nessa causa, com tudo o que isso significa de mudanças internas, que são sempre internas, né? As mudanças que a gente precisa fazer para alcançar qualquer objetivo são desde um alinhamento espiritual, que a gente acredita ser muito importante, porque é isso que nos coloca no centro desse propósito, passando por uma mentalidade inabalável, e o treinamento físico que se requer para isso. E quando a gente fala de treinamento físico, claro, para os atletas, sem dúvida, né, toda a parte técnica, o preparo, a resistência, a força, a rapidez, tudo que for específico de cada modalidade, mas quando nós falamos do mundo empresarial, executivo, profissional, nós falamos de disposição, de sono adequado, de alimentação adequada, para que a nossa mente esteja brilhante, que a gente possa decidir corretamente sem se desviar. Então, por isso que nós acreditamos que se a gente vai falar de um fator, é essa integridade. É porque a integridade ela vai fazer com que você suporte o processo. Se você não for íntegro, você vai desistir, né? Aí você vai... processo. Se você sustenta e aguenta o processo, naturalmente você vai ser resiliente, não tem jeito. E a partir da resiliência, você tem o crescimento. E esse crescimento é o resultado que todos procuram, né? É esse crescimento. E já é um sucesso. Sim. E um pouco voltando no que você falou, né, de que o treinamento não garante o sucesso, eu tenho uma experiência para compartilhar. Uma vez, eu estava fazendo o processo de coaching para meu irmão, né? E ele, nessa época, ele corria, era piloto, ele corria em América Latina, na Argentina bastante e tudo mais. E então, ele me fez essa pergunta. Mas e se... Porque a gente estava fazendo todo esse processo mental de visualizar e se veja nessa vitória, etc. e tal, que é uma das técnicas que nós usamos dentro do Best of Me, a visualização. E ele falou, e se os demais também estiverem fazendo, como é que fica?
E é uma ótima pergunta. Sim. E aí é que vem essa questão da integridade, porque não é sobre o outro, não é sobre ser melhor do que o outro, é sobre realmente o quanto de você está conseguindo aproveitar, espiritual, mental e fisicamente. E isso só cabe a nós. A partir do momento em que você entende isso, a competição não é mais com o outro, é com você. E quanto mais você puder estar presente, melhor treinado, mais atento, quanto melhor você usar todas as ferramentas que você tem, melhor você vai estar para vencer, né? Então, afinal de contas, a única coisa que nós podemos trabalhar é em nós mesmos para estar o melhor possível e ter as maiores chances de vencer, de chegar em primeiro lugar. E durante as competições, eu sempre falo para os atletas, agora é o momento de você se divertir. E muitos olham e falam, como assim vai se divertir se ele tem que ganhar? Sim. Né? Mas ninguém sabe do processo que ele fez lá atrás nos treinamentos. Né? Se ele não vai controlar a vitória, mas ele fez todo o treinamento, o mental, o físico, ele vai se divertir, porque o sucesso ele vai vir. Aí chega naquele ponto do 1%, né? Seja melhor 1% todos os dias. Em um ano você vai estar 365% melhor do que hoje. Então, processo, resiliência e crescimento é o tripé para o sucesso, o que separa, né? O campeão do amador. Muito bom, muito bom. E aí, além do foco, né? Como vocês falaram bem, dessa questão de estar ciente, presente e buscando isso, né? De forma muito proposital, né? Vem a questão da disciplina, né, Rô? E hoje a gente vê que a disciplina, principalmente, que a gente sabe que é um ponto fortíssimo no esporte, com né? Certeza. Fortíssimo. Sim. A gente não vê nenhum atleta de alta performance indisciplinado, né? Não tem coerência com relação a isso. Mas uma coisa que a gente tem visto é que o mundo corporativo também está pedindo isso. E eu não sei se vocês viram, mas a semana passada saiu eu vou até pedir para colocar nesse vídeo, saiu uma publicação de que algumas empresas estão abrindo vagas, e uma das habilidades é o jiu-jitsu, né? Sim, que eu sei que vocês dois, inclusive, hoje são atletas também de jiu-jitsu. E eles, foi colocado, né? Que as vagas estavam abertas para altos executivos, para cargos de extrema importância, mas que eles estavam pedindo esta habilidade em ser um lutador de jiu-jitsu, justamente por conta da disciplina. E vocês que fazem as duas coisas, que são executivos e atletas, o que vocês têm para me trazer, principalmente você, Rocina, né? Que o Alves, porque ele já entendeu isso, né? E nunca deixou de viver uma prática esportiva que seja, né, realmente focada em trazer um desempenho e a mentalidade. Mas você, no mundo executivo, que você contrata, que você avalia, existe essa diferença? Existe, com certeza. Um tempo atrás, o pessoal colocava que era Iron Man no cartão de visita. Né, hoje, nos Estados Unidos, é uma referência. Né? Se você é Iron Man... Uau! Sim, e tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. É claro que a gente pode ensinar também essas habilidades de outras formas aos nossos colaboradores. Mas, para nós, é evidente que o esporte molda caráter. Então, são coisas são vivências que cada um de nós teve, por exemplo, falando da nossa experiência, né, que pode ser a de qualquer atleta, mas nas quais você, primeiro, conhece seus limites e conhece como ir além deles. Né? Então, você já gera uma referência. É muito difícil para um atleta que vivenciou esse tipo de experiência de superação, desistir de algo. É muito difícil, não combina. Você, parece que isso já faz parte de você, esse próximo, esse ir além, esse buscar uma saída. Então, essas são coisas muito valiosas. E cada esporte te proporciona diferentes experiências e habilidades, né? Eu sou bastante nova no jiu-jitsu. E eu era super preconceituosa do jiu-jitsu. Eu achava meio estranho ficar tão próximo assim das pessoas. Mas
a resiliência que ele te proporciona, só ele te proporciona. Tem momentos que você tem uma pessoa pesadíssima em cima e você está buscando um buraquinho para você colocar a mão, para você ter uma saída. E quantas vezes na vida você se sente oprimido dessa forma, como se não existisse saída? E você tem que ter a resiliência de saber esperar, de saber buscar a oportunidade, de entender em que lugar você está, literalmente, e qual pode ser a possível saída. Então, o esporte faz com que seu cérebro cria essas conexões neurais que depois já estão com você. Sim. E que você usa para a vida. E a mesma coisa, né, com o Ironman, com qualquer arte marcial, na verdade, com todos os esportes te proporcionam algo. As minhas maiores referências estão no hipismo, porque eu pratiquei profissionalmente por muitos anos. Né? Então, o que eu vejo que eu trago do hipismo? Ou lidar com uma força muito maior do que a sua, que não é algo que você não manda num cavalo que pesa 500 quilos, você lidera ou não, né? Você tem que estar muito disposto ao imprevisto, porque você não combina com o seu cavalo. Olha, nós vamos fazer este percurso, você faz assim, assim. Não, você está aí, respondendo a cada novo imprevisto ou situação que acontecer, né? Logicamente, a disciplina e a persistência e a perseverança, isso é comum a todo esporte, né? Mas eu creio que é isso, são essas habilidades, são essas experiências que quando você leva para a vida, faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Exatamente. E o atleta, ele vê a pressão como oportunidade, aquilo que você falou, né? No jiu-jitsu, por exemplo, se a gente está embaixo, numa pressão, não é como eu vou reagir ao que o meu oponente é, como eu vou agir, é buscar um buraco onde eu vou pôr a minha mão ali, um buraquinho, um espaço para que eu possa aplicar um golpe. Né? Então isso aí no mundo corporativo é a mesma coisa, aquela pressão enorme, eu vou agir ou vou reagir? Não, vou ter que agir. Então qual é a melhor, o que você vai fazer de melhor para aquela situação? Né? E aí que a gente desenvolve criatividade, como você Exatamente. falou. Sim. A gente se abre para uma coisa que talvez não esteja totalmente no meu controle, mas eu preciso flexibilizar para que isso aconteça. E a pressão não é sua inimiga. Sim. Né? A impressão a gente tem que ver como nossa aliada, porque é ela que vai fazer você crescer. Exato. Sim. Né? E aí vem 1% por dia. Sim, e nessa resiliência, porque todo atleta, por mais que ganhou o campeonato X, mas quantas derrotas teve também? Sim. Então, o fato de... o que eu vejo muitas vezes, a pessoa que não teve nenhuma experiência de ganhar, perder, às vezes atribui um peso enorme a um insucesso. E se identifica com isso e já se derruba. Atleta, hoje perdeu, vamos treinar mais. Amanhã a gente reverte. Então, é claro que, de repente, tem pessoas que não praticaram, não tiveram essa experiência, mas tiveram uma educação que já ensinou esses valores. Sim, com certeza. Não estou falando aqui que quem não pratica esporte não pode ter essas habilidades. Mas uma coisa é certa, o esporte te proporciona isso diariamente e naturalmente. Sim. Então, se torna algo que é a sua forma natural de responder. Sim. Desculpa. E uma das perguntas, né, que a gente sempre faz para o atleta é: pô, tô com pressão, com a dificuldade. A gente pergunta: isso é para você uma ameaça ou é uma oportunidade de você ser melhor? Sim. Aí fica com ele essa pergunta, ou com qualquer outra, não? E disciplina na prática é rotina, certo? Sim. Disciplina, para você gerar disciplina, você precisa ter rotina. E esse é um ponto fortíssimo do trabalho da Ósea, né? Inclusive, existe, né, uma área específica que se chama Rotina Sagrada, que ela está presente em todos os treinamentos, em todas as mentorias. E a gente entende, né, Rocina, principalmente você e Alves, que vivenciam isso diariamente com seus mentorados, com os clientes, com os cursos, que a rotina sagrada, ela é o principal base para que tudo aconteça. Fale um pouquinho sobre isso para nós. Pode falar, Donazina. Fala. Não, eu falo que a rotina sagrada assim, pra gente é o norte, né? Porque se a gente faz, por exemplo, a gente acorda de manhã, faz a primeira oração, meditamos, visualizamos, escrevemos o que vamos fazer, né? Eu tenho
Na varanda lá eu tenho um quadro de vida, o que eu preciso fazer hoje. Então, geralmente eu faço aquilo ali um dia antes. Então eu já visualizo o que eu vou fazer hoje. Se eu tenho que ler um livro, se eu tenho que treinar, se eu tenho que correr. Então aquilo ali pra gente é sagrado. A gente faz e acontece. Então você chega no final da noite, essa rotina te deixou mais poderoso. Muito bom. Sim. E nós gostamos de... É claro que cada um constrói a sua própria rotina sagrada, mas uma das coisas que nós falamos para os mentorados é que rotina sagrada tem que contemplar nossas três... como se diz? Como podemos dizer? As três esferas, né? É o campo espiritual, então a gente precisa ter alguma prática. Nós... fazemos oração e meditação. De repente tem pessoas que não têm o hábito de orar ou não têm o hábito de meditar. O importante é você ter um tempo com você. Então, às vezes é contemplar, às vezes é agradecer, né? É o momento que você está com você. Que é difícil, porque hoje está todo mundo tão para fora, né? Já acorda com mesmo WhatsApp. Que esteja sozinho, está no celular ou fazendo alguma coisa. Então, parar e estar presente um pouquinho é necessário. Depois a gente sugere um cuidado mental. E às vezes você fala, cuidado mental, o que pode ser isso? É você definir qual o padrão de pensamento que você vai ter. E isso tem que ser feito todos os dias. Porque uma vez que você sai de casa, você está sujeito às coisas de fora. E é importantíssimo que o seu padrão mental, ou seja, o que você pensa, sente, fala e faz, esteja alinhado com aquilo que você quer. Não com, aconteceu um problema, e você já embarca lá e se você não se dá conta, você já fica nessa mentalidade para baixo. Não, aconteceu um problema, ok, deixa eu tomar distância, me reposicionar e retomar a minha mentalidade que está focada no que eu quero, né? E depois o campo físico, né, que é as atividades físicas. Então, para nós isso é super tranquilo, porque todos os dias tem algum tipo de atividade física. Mas se você não tem o hábito, uma caminhada está bom, um pouco de exercícios em casa está ótimo, uma musculação, uma calistenia, alguma coisa para você manter o seu corpo ativo é essencial. E aí que entra também a questão que falávamos, né? Sono de qualidade, alimentação boa, ordem na sua rotina. Então, a rotina sagrada é muito sobre isso. Só que dentro dos programas, nós trazemos até o desafio de 21 dias para que tenhamos 7 dias dedicados a cada um desses pilares. E aí, a partir daí, a pessoa constrói a sua própria rotina sagrada. Porque tem que ser algo que é todos os dias mesmo. Então, cada pessoa tem mais ou menos tempo, algumas preferências, mas o importante é que seja todos os dias. Muito bom. Sem falhas. Muito bom. E falando um pouquinho da esfera, né, que a Rocina colocou, né, espiritual, mental e físico, das fortalezas da Ousea é que vocês trabalham isso de forma muito intencional. Né? Então, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou convidar você para ir para o site, né, do Ousea Mindset, principalmente para você entender tudo que tem no portfólio de soluções, porque o grande, né, desafio nosso como humanidade hoje é a gente focar, a gente entender quem nós somos. Ontem estávamos, inclusive, né, num evento nosso aqui e recebemos um conteúdo, uma palavra que falava sobre essas 3 esferas, né, de outra forma, que falava de identidade, de pertencimento e propósito. E isso tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem. Porque a gente vê muitos atletas, né, que treinam e não conseguem avançar. A gente vê muitos empresários que trabalham, investem e não avançam. E o que resume isso? O que se consegue identificar isso? Que não conseguem se envolver de forma mental e espiritual para que o físico traga a resposta. Então, eu creio que uma das coisas que hoje, né, os programas da Ousea fazem é transformar nos 3 esferas. E aqui uma das coisas que eu queria pedir para vocês, até para a gente finalizar esse primeiro papo, é assim, por que a espiritualidade, o pilar espiritual, faz toda a diferença para o sucesso? Quer falar?
Quer falar? Pode falar. Pode começar. Papel ou tesoura? A gente fala que nós somos um ser espiritual com uma experiência humana, né? Não um ser humano com uma experiência espiritual, tá? Então já começamos por aí. Então nós somos cabeça, corpo e mente, né? Então o seu corpo, ele atinge o que sua mente possibilita. Sim. Então se você acredita, você consegue. Então eu falo que não tão impossível, porque, né, o impossível está ali até você provar que você fez. Deixou de ser. Para mim era impossível fazer uma maratona. Já fiz 5, estou treinando para uma próxima agora, né? Mesmo com o dedo do pé quebrado e o dedo da mão também, né? Então, se você planta na sua mente coisas positivas, como a gente faz na rotina sagrada, com visualizações, então é o corpo, é a mente que comanda o corpo, não o corpo comanda a mente. Então a base está bem por aí. Então uma mente bem treinada, você suporta o processo, né? Você tem todas aquelas 3 camadas que você vai passar facilmente até o resultado. Muito bom. Sim. E uma coisa que nós sempre falamos, porque sim, nós integramos a parte espiritual como fonte, né, infinita, de possibilidades, né? Sabemos que estamos aqui para cumprir esse propósito que Deus tem para nós, mas passa através da mente, né? Porque se nós não temos uma mente treinada, consciente, orientada para aquilo que a gente quer, a gente não vai conseguir realizar, né? Então, eu queria trazer, muitas vezes, quando nós estamos numa mentoria, de repente a pessoa com a qual estamos trabalhando, ela não tem muita abertura para trabalhar o espiritual. E tudo bem, desde o mental a gente pode fazer muita coisa? Sim, pode. Nós vamos alinhar muitos conceitos que desde o mental vão gerar resultado. Mas, quando nós falamos em plenitude, nesse bem-estar, nessa paz, nesse sentir que estamos vivendo o nosso propósito, além dos resultados, é necessário envolver essa parte espiritual. E da forma correta. Sim. Né? Então, entender qual é esse propósito que Deus tem para cada um de nós e obedecer esse propósito. Né? E aí, logicamente, poderíamos aí já explorar outros assuntos exatamente, que são muito interessantes e que, de repente, em outro podcast a gente pode né, trazer muito detalhe a respeito disso, porque você sabe que a gente teve uma jornada aí tanto até chegar no lugar certo. Muito bem. Mas eu queria ouvir de você agora, Alvi, para a gente ir caminhando já para esse final do podcast de hoje. Você trabalhou com muitos atletas já. Sim. Você já foi mentor de muitos atletas, né? Eu sei que você já passou por vários tipos de esporte. Mas eu queria que você contasse para nós uma experiência com um dos seus mentorados, que você viu realmente essa transformação de mentalidade. O que você traz para nós, principalmente para quem está te ouvindo, né, que é um atleta e que está buscando ir para o próximo nível e que ele possa realmente se identificar com uma realidade que infelizmente é presente, né? É presente no mundo de hoje, que a gente quer avançar, mas não sabe direito como fazer. Então, me conta aí um caso. Uau, tem vários. Tem vários, por isso que eu estou dizendo. Porque tem uma coisa que ele não falou, mas ele foi o treinador físico da Força Aérea Brasileira. E lá teve... eu pelo menos sei de muitos. Não quero dar spoiler aqui, mas eu sei de vários. Traz um aí pra nós. Dentro da Força Aérea, eu encontrei à noite, eu estava como um oficial de dia, né? Que a gente trabalha de noite, essa é a verdade. E deparei com um soldado, né? Que estava chorando, porque entrou em desespero, né? E aí eu fui falar com ele, mas antes de eu falar com ele, ele já estava com uma arma, né? E aquilo me assustou. E então, conversei com ele, abaixa aí, tudo certo. Aí ele abaixou e tal.
A gente conversou bastante naquela noite, né? Chamei ele, né, até para trabalhar comigo, só que não deu certo, assim, dentro do... né? E ele falou que ele estava desesperado, porque a namorada dele tinha ficado grávida, ele não sabia o que ia fazer, então ele ia dar um jeito e tal. Eu falei, cara, não. A gente conversou muito e hoje, claro, né, hoje ele é dono de uma pequena empresa, né? Tem... Eu não sei se... Pode citar nomes? Pode. Se você achar que não vai ter nenhum tipo de problema, pode. Eu acho que não, né? O próprio Mohamed Araújo, né? Que foi bicampeão brasileiro de boxing. Essa é outra história, né? Essa é uma outra história. O caso da Força do CTA Aérea lá, foi simplesmente, na conversa, eu Isso foi mais uma intervenção. Uma intervenção que eu fiz, que mas... teve um impacto, né? E até hoje ele me agradece, assim... Né, a gente se acompanha. Mas com o Mohamed, a gente começou um trabalho com uma equipe de boxing. Ele não queria participar, isso ele me falou, né? Que ele não queria participar. E no momento, ele se abriu e falou, olha, meu sonho é ser campeão brasileiro de boxing. Eu falei, cara, e o que te impede? Né? Aí tanto eu quanto a Rose começamos a conversar com ele. E chegou um dia que ele me ligou. Falou, tô indo embora pra minha casa. Eu falei, você tá indo embora pra onde, cara? Era 2 horas da manhã, não era? Era 2 horas da manhã, tava chovendo, ele tava embaixo da ponte aqui da... A casa dele é em Manaus. A casa dele é em Manaus, ele ia embora a pé. Tá. Se ele estiver ouvindo aí, um abraço pro Mohamed. E aí eu fui, né? Saí, fui lá, busquei ele, ficou 2 semanas em casa. A gente conversou bastante, ele voltou os treinos, mudou a mentalidade. Ele começou a treinar de verdade, porque ele é bom, é muito bom. E surgiu a oportunidade de lutar pelo título brasileiro. Que legal. E aí durante lá, a gente foi, né? Fez a mentoria Fizeram a mentoria toda com ele. Aí 1 hora antes da luta, ele me liga pra Rose e começou, deu pane. E se eu perder a luta, o que vai acontecer? O que o pessoal de Manaus vai pensar? Aí a gente foi lá, conversamos com ele também. Aí ele entrou no ringue, ganhou o título brasileiro, né? Foi campeão. Não caiu a ficha dele depois de 1 mês e meio. Não tinha caído a ficha que ele era campeão brasileiro. Aí surgiu uma oportunidade para ele ir para a Europa. Aí nós fomos para a Europa. Lá ele lutou na Alemanha. Quando ele voltou com um contrato assinado no Corinthians. Que legal. E depois defendeu o título e foi hoje ele é bicampeão brasileiro de boxing e hoje ele tem o próprio CT de treinamento dele. Que legal. Isso é uma história muito interessante. Isso é uma das histórias mas tem outras histórias também que são... eu lembro do menino do kitesurf, né? Do Slackline. Slackline. Inclusive eu falei, ele mandou a gente... Eu parabenizei ele porque hoje ele trabalha no navio, né? Ele tá no mundo. Que legal. Então ele fez o slackline, não, o highline. Eu acho que é o highline, né? Então ele fez isso... Uma longa distância, né? Mas numa altura muito alta. Aí eu até falei, cara, que lindo, cara, que bacana. Então ele tá viajando o mundo em cima desse dele. E fora os atletas do taekwondo. Também, sim. Fora os atletas do taekwondo, que são muitos também, né? Sim. São. Da seleção. Seleção brasileira de... E aí é o que a gente sempre fala, né? Que a disciplina, ela vence o talento até quando o talento não tem mais a disciplina. Né? Então, todos esses foram disciplinados, né? Fizeram o que tinha que ser feito nos bastidores e foram se divertir. E aí, o resultado foi todo positivo. Muito bom. Né? Muito bom. Então vamos deixar um recado final, mentores, por favor, né, para atletas e profissionais que estão aqui ouvindo, né, essa mensagem, principalmente esse conteúdo, que se interessam e queiram saber mais de como, né, as mentorias, os treinamentos da Uso funcionam. Queria que você deixasse aí, Alves, para nós uma mentoria free para todo mundo que está buscando ir para o próximo nível, né? E que você pudesse dar suas dicas práticas aí de como que a gente busca isso, inclusive. Que a gente sempre fala, né? Que não basta a gente ter o conhecimento, porque na mente são 95%, né, da nossa mentalidade é o que vai determinar o nosso resultado. Então, assim, trabalhe a mente. Trabalhe a mente primeiro. Legal. E você, Rô, qual é o recado da mentora de hoje? O recado é, você precisa saber o que você quer
E nós podemos te ajudar a entender isso, porque às vezes não é tão simples, né? Mas, em qualquer caso, é necessário se conhecer e sempre trabalhar a mentalidade, independente qual seja seu ponto de partida atual. Muitas vezes nós trabalhamos com pessoas que já têm muito sucesso, mas o ser humano sempre quer esse próximo nível. E nós só vamos para o próximo nível a partir da nossa mentalidade. Então é super importante você ter uma metodologia, você ter esse passo a passo que te leva primeiro para dentro, para depois te levar para esse próximo nível. Então, para isso nós temos o Best of Me, que é a nossa mentoria carro-chefe, por assim dizer, sim, né? E sim. que eu sempre falo, é a coluna vertebral desde seu ponto de partida até onde você vai chegar. O que vai acontecer no meio, nós não sabemos. Nós sabemos que estes são os passos que vamos percorrer e em cada um deles pode ter uma raiz que é exatamente o que está te impedindo de você já estar no nível que você quer. Então, nos procure, será um prazer trabalhar com você e te ver nesse sucesso incrível. Temos também as palestras, os workshops in company, né, muito voltados também para a gestão do estresse. E a gestão do estresse vai muito além da gente fazer uma técnica ou outra para tirar a pessoa do pico de estresse. A gestão do estresse, é claro, vamos tirar a pessoa do pico do estresse, mas depois vamos construir uma mentalidade que possa se manter na serenidade para render melhor, para ser mais feliz, mais completa. Sim. Então, o Wellness for Excellence é muito satisfatório, sabe? É muito completo, é muito legal para todas as pessoas. Temos a rotina sagrada também, tem muita coisa. Tem o BU para aprender a meditar de uma forma muito alinhada com a neurociência, e todo mundo pode meditar, né? Todo mundo fala, eu não consigo. Não, mas da forma certa, todo mundo consegue. Exatamente. E aí, bom, é claro que a gente pode estar disponível para uma conversa, para alguma coisa, né? Exatamente. Começamos a conseguir a agenda do Alvi. Bem, o que nós trouxemos aqui para vocês foi algo muito, muito básico, perto de tudo que ele detém aí. Nós vamos vir com mentorias para coaches, nós vamos vir com mentorias para personal, nós vamos vir com preparação para altas competições, certo? Sim. Então, assim, podem contar com o Alvi também. Não deixem de ir lá no nosso site, vou pedir para colocar aqui embaixo o site da Ousa Mindset, e também seguir esse perfil, se inscreve nesse canal, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo. E eu queria agradecer a vocês por esse tempo. Obrigada, Alvi, obrigada, Rose. Nós temos muito que vem por aí pela Ousa Cast. E olha, agora nós vamos começar a fazer outros. Eu vou deixar o spoiler para o outro vídeo. Mas é importante que vocês entenderem que agora ele faz parte do time aqui dos nossos podcasts. Então, muito em breve, a gente vai ter muitas novidades aí. Obrigada, Alvi. Perfeito. Obrigado, eu. Obrigada, Rose. Um beijo. Obrigada. Até mais, pessoal. Até a próxima.